Bom, boa noite, tutor. Meu nome é José Lucas Alves de Farias. Eu vou apresentar aqui a socialização do projeto de ensino, né? Bom, vamos lá. Bom, a área de concentração, né? A área de concentração escolhida foi História e Epistemologia da Matemática. Primeiro, por que eu escolhi essa área? Bom, no decorrer da minha experiência dos estágios, uma coisa que eu percebi foi o enorme distanciamento com que os professores costumam abordar a matemática, costumam abordar os assuntos de matemática. Bom, e isso é uma barreira ao aprendizado, né? À aprendizagem. Bom, ao meu ver, uma das formas de aproximar mais, de tornar a matemática mais interessante para os alunos é trazer o contexto histórico, trazer como aquele assunto surgiu, como foi desenvolvido. E por isso eu escolhi essa área de concentração, é, cujo tema foram as aplicações da evolução histórica da matemática. Ou seja, no decorrer do trabalho aqui, eu vou tentar encontrar, né, vamos tentar encontrar aplicações, né, do estudo da evolução da matemática, aplicações atuais, né, como é que eu posso utilizar a história da matemática para o ensino moderno, para o ensino atual. Pois bem, justificativa. Tal estudo mostra-se fundamental em função das dificuldades encontradas pela maioria dos alunos das escolas brasileiras em compreender conceitos básicos matemáticos, conforme demonstram dados do PISA, do Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. Primeiro, é senso comum que a educação brasileira não é boa, né? No geral, não é boa, né? Independentemente de ser escolas públicas ou privadas, a educação lá não é essas coisas. Em matemática, então, o quadro é mais preocupante ainda. Então, veja, dados de 2022, são dados bem atuais, né? O PISA mostrou que apenas 27% dos estudantes brasileiros alcançaram um nível de proficiência 2, que é ali considerado o patamar mínimo, não significa que é nada extraordinário, tá? É o mínimo, né, em questões da prova de matemática, apenas 27%. Né? Claro, isso quantifica, isso mostra em números, isso prova em números o diagnóstico que, a impressão que nós temos, né, de que a compreensão matemática nas escolas brasileiras não é boa. Está aqui, né, o PISA está demonstrando isso. Bom, assim, uma das causas primárias desse cenário tem sido o crescente distanciamento entre conceitos apresentados em sala de aula e as reais necessidades dos alunos, provocando um grau de abstração que só dificulta o aprendizado. E é aqui que entra a justificativa pela escolha, né, do tema. Bom, iremos então buscar aplicações da história da matemática no ensino, a fim de tornar a matemática mais próxima do cotidiano do aluno, a fim de tornar a matemática mais interessante, despertar o interesse do aluno, né? Tentando afastar essa ideia de que a matemática é uma ciência muito abstrata, muito artificial, né? Sem conexões com a vida real. O que não é verdade, isso não é verdade, né? A apresentação da história da matemática vai servir justamente para isso. Bom, nesse sentido, o problema de pesquisa foi estabelecido: investigar como os aprendizados históricos oriundos da evolução da matemática podem contribuir para o aprimoramento do ensino atual. Logo, o objetivo deste trabalho é expor algumas aplicações de modelos matemáticos históricos ao ensino-aprendizagem das escolas modernas. Isso pode ajudar a melhorar a compreensão dos alunos acerca de teorias clássicas, né? No projeto, esses foram temas que nortearam, né? Primeiro, o Teorema de Pitágoras e a equação fundamental da trigonometria. Bom, não é só simplesmente colocar lá um triângulo e a fórmula de Pitágoras, ou, né, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, a equação fundamental da trigonometria. Não, a abordagem visa justamente mudar isso, né? Introduzir a história por trás de cada um desses conceitos, né? Tentar aproximar esses conceitos, né, esses assuntos da vida do aluno, né?
uma vez que os processos antigos derivavam diretamente das necessidades cotidianas, sendo essa a origem do desenvolvimento de tais fórmulas, né? São exemplos bem bacanas para a gente trazer aqui. Bom, desde a pré-história, em atividades que envolviam noções primitivas de contagem, né, sentiu-se a necessidade de quantificar, de contar grandezas, né? Contudo, conforme afirma Bezerra, né, o primeiro autor que a gente trouxe aqui, o modelo de matemática formalizado a partir de um sistema numérico surgiu apenas séculos depois com o Antigo Egito e o Império Babilônico, por volta de 3500 a.C. Em ambos os casos, é possível notar um predomínio da intuição no desenvolvimento no desenvolvimento de sistemas numéricos ou grandezas de medida, fenômeno que destaca a proximidade íntima entre a matemática e as situações práticas evidenciadas nas sociedades antigas, como a cobrança de impostos, delimitações de áreas agrícolas. Né? No Antigo Egito isso era bem comum, graças às cheias do Nilo, que é, apagavam, né, as marcas ali das terras, então teria que medir de novo, contagem de animais ou padronização de calendários. O que é que o Bezerra está nos dizendo aqui? Que a matemática moderna, naturalmente, claro, se desenvolveu muito e se tornou muito abstrata, se tornou muito distante, muito artificial. Então, ora, tendo como objetivo despertar o interesse do aluno, nada melhor do que voltar atrás, né? Voltar àqueles exemplos em que a matemática está intimamente ligada com o cotidiano, como é possível notar aqui nas sociedades do Antigo Egito e do Império Babilônico. Bom, o que é que o Lopes e Ferreira vai nos dizer também, né, sobre a história da matemática? A história da matemática vem se consolidando como uma área de conhecimento e investigação em educação matemática. Pesquisas desenvolvidas na área mostram que o saber matemática está intimamente ligado à motivação e interesse dos alunos por essa ciência. Aqui é o ponto principal, né? O objetivo por trás do trabalho, um dos objetivos por trás do trabalho. Despertar o interesse pela matemática, despertar o interesse por essa ciência. Né? Isso aqui é o fundamental. É o que eu já tinha falado, que o Lopes e o Ferreira está reforçando aqui. Isso reforça a ideia por meio da qual o grande desinteresse pela matéria ocorre principalmente pelo alto grau de abstração e distanciamento da realidade dos alunos, que enxergam a matemática como uma ciência isolada das demais e cujos saberes, com exceção ali de algumas operações básicas, né, possuem pouca aplicabilidade na vida real. E o Lopes e Ferreira vai nos dizer novamente que, né, como metodologia de ensino, acredita-se que a história da matemática pode tornar as aulas mais dinâmicas e interessantes. Afinal, ao perceber a fundamentação histórica da matemática, o professor tem em suas mãos ferramentas para mostrar o porquê de estudar determinados conteúdos, fugindo das repetições mecânicas de algoritmos. O resgate da história dos saberes matemáticos ensinados no espaço escolar traz a construção de um olhar crítico sobre o assunto em questão, proporcionando reflexões acerca das relações entre a matemática e outras áreas do conhecimento. Veja a importância, né, da abordagem histórica. Isso não se limita à matemática. Qualquer outra ciência é bom, é muito saudável que, num primeiro momento, seja dedicado um tempo para apresentar o desenvolvimento, qual foi a motivação dos povos que desenvolveram, né, aquilo ali. Como eu falei do exemplo dos egípcios, né? Bom, uma situação cotidiana que levou eles a desenvolverem conceitos, por exemplo, geométricos, como a trigonometria do triângulo retângulo. Sim, os egípcios, né, com barbantes, já sabiam que para montar um ângulo reto necessitava-se de um triângulo com lados 3, 4 e 5, né? Isso se desenvolveu ali no Teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Enfim, é um exemplo de vários, né? Em que a história da matemática é muito útil para compreender determinados tópicos, tá? Bom, como foi feita aqui essa pesquisa? Utilizou-se um método misto, né? Tanto qualitativo quanto quantitativo, é, para investigar a principal problemática exposta, né? Investigar como os aprendizados históricos oriundos da evolução da matemática podem contribuir para o aprimoramento do ensino atual. Então, inicialmente, a partir daqueles dados do PISA, né? Ou seja, 27%, apenas 27% dos estudantes brasileiros possuem um nível 2, que é o patamar mínimo ali, né? De aprendizado, né? Das questões de matemática, a fim de traçar objetivamente um quadro realista da situação dos estudantes brasileiros. Então, a gente não podia partir simplesmente do senso comum. Bom, a minha impressão aqui é que
as coisas não estão bem em matemática, né? A gente não poderia partir só disso. Então, a gente foi lá, resgatou dados do PISA, provou quantitativamente, né, que o aprendizado no Brasil dessa disciplina anda muito baixo em comparação com outros países. Obtendo-se números, então, aqui esperados que demonstraram o tamanho do problema. Muitos alunos acabam sendo aprovados das turmas sem adquirir as competências básicas necessárias em matemática, em função da mera memorização. Então, saber matemática está muito mais ligado, né, à compreensão do raciocínio lógico, à compreensão das ideias por trás, das demonstrações por trás das fórmulas, do que simplesmente aplicar essas fórmulas, né? Enfim, em seguida, com o fito de compreender o contexto de uso desses dados, foi aplicado o método qualitativo durante todo o texto, né? Que envolveu o uso da linguagem como principal instrumento para a investigação do problema, através da leitura e filtragem de pensamentos de autoridades e estudiosos sobre o tema. Bom, o que a gente pode mostrar como resultado aqui? Primeiro, verificou-se que uma das maiores dificuldades encontradas pelos alunos para a compreensão dos conceitos matemáticos foi justamente o seu nível de abstração e distanciamento do contexto de cada um. E o estudo, né, de métodos históricos visa justamente isso, visa aproximar. E foi isso que a gente encontrou como resultado, né? O uso da história na matemática teve um efeito muito eficiente, justamente porque desperta o interesse dos alunos, né? Bom, esse fato pode ser considerado transversal em muitas escolas brasileiras, né? Mas foi escolhido em função das observações realizadas nos estágios, né, do ensino fundamental e médio. Bom, finalmente, esse projeto de ensino mostrou-se bastante produtivo para minha formação profissional à medida que proporcionou uma nova forma de abordagem de ensino na matemática. Pessoalmente, o meu sucesso na escola nas matérias exatas sempre se deu pelo interesse na praticidade das fórmulas e relativa facilidade na memorização de regras e conceitos. Entretanto, a partir de um olhar mais crítico, quase toda a matemática exposta nos anos finais do ensino fundamental e mesmo no ensino médio era bastante abstrata e voltada para o vestibular, né? Você estuda algo para resolver questão, não pode ser só isso. De forma que, após o ingresso na universidade, mostraram-se cada vez mais presentes demonstrações, né? E isso provou a superficialidade do conhecimento que tinha acumulado até então. É isso. E essas foram as duas referências que apareceram lá na fundamentação teórica.